Então, eu acho que poderíamos começar por contextualizar um bocadinho aquilo que tem, qual foi a ideia que nós tivemos em relação a esta conversa com o Jaime. Neste momento, e estamos a falar da área de recursos humanos, de uma área que sofreu umas alterações que ninguém imaginava que poderiam sofrer isto em março, não é? O mundo virou-se de pernas para baixo, especialmente nesta área da hospitality, e uma das preocupações agora é com o regresso ao trabalho nas empresas, e isto é uma coisa um bocadinho mais transversal a todas as empresas. O que é que nós encontramos? Primeiro encontramos as equipas não estão iguais, o mundo de trabalho não está igual, o ambiente das empresas não está igual. Jaime, tu tens vários hotéis diferentes de cidade, de lazer, um misto dos dois, conceitos inovadores para gerações mais jovens. Qual é a maior diferença do pré e do pós-Covid, quando abrimos, quando todos reabrimos? O que é que tu sentes de maior diferença? Olá, boa tarde a todos. Eu acho a maior diferença é aquilo que eu tenho visto, a maior diferença é na forma como as pessoas, de uma maneira geral, aceitam os desafios diferentes. Ou seja, ponto 1, eu penso que, bem, em primeiro lugar, se calhar, na minha opinião, este problema do Covid, obviamente, como todos sabemos, não passou ainda, não é? Portanto, eu acho que é um pré e pós-confinamento, porque o problema, obviamente, mantém-se e continua. Sim. Agora, primeiro, há aqui o que eu acho que principalmente mudou foi a forma como as pessoas, e aqui falo principalmente dos recursos humanos e os membros das equipas, encaram este desafio. E isto transversalmente, independentemente de qual seja o grau de responsabilidade que as pessoas têm nas organizações. Eu acho que em março, se quisermos, princípio de abril, mas final de março, e a partir de março, houve de todas as pessoas, de uma maneira geral, um enorme receio sobre como é que ia ser o dia seguinte. Portanto, houve a necessidade de confinamento, houve a necessidade de a generalidade das pessoas e as empresas entrarem em sistemas de layoff, quer seja no layoff regular, quer seja no layoff aquele chamado simplificado que existiu. E eu observei uma questão muito interessante, que era aquilo que normalmente era sempre um fator negativo para as pessoas de uma maneira geral, que era obviamente um layoff, isto serve negativo em qualquer circunstância económica. A verdade é que pareceu-me existir por parte das pessoas, naquela altura específica, quase como que um alívio, porque era uma forma encontrada das pessoas, obviamente, irem para o seu confinamento e estarem em casa, obviamente com todo o agravante que isso tinha em termos financeiros, mas estarem em casa e estarem em segurança. Eu penso que um ponto que não alterou foi, em relação a essa altura, hoje, ao dia de hoje, e depois do desconfinamento, foi, obviamente, a incerteza, principalmente na nossa indústria, a incerteza das pessoas em relação ao negócio e ao dia da manhã. Isso continua a existir. A verdade é que o nosso negócio, o que parece que hoje, e isto para o bem ou para o mal, o que eu vou dizer, o que hoje era verdade para amanhã já é diferente. A verdade é que se por um lado, por exemplo, o Algarve teve durante o mês de agosto umas, eu diria, razoáveis, perante o cenário que se perspectivava, um razoável volume de negócios no mês de agosto. A verdade é que, se calhar, no mês de setembro e outubro, isso já não acontece.
Portanto, há uma permanente mudança e isto vai criando, obviamente, uma enormes incertezas naquilo que são os recursos humanos e a gestão das pessoas e as expectativas das pessoas. Ora, isto foi fazer com que as pessoas aceitassem desafios de uma forma completamente diferente e com um mindset completamente diferente daquilo que acontecia antes. O arregaçar das mangas o fazer de tudo um pouco, se assim posso dizer, foi um desafio que as pessoas têm estado a aceitar quase numa lógica de voluntariado, porque percebem que antes houve determinadas decisões que tiveram que ser tomadas e que obviamente iam produzir uma necessidade de reforço de recursos humanos em determinada altura do ano, mas de maneira a manter o negócio de uma forma tanto quanto possível o mais saudável que é possível, isso foi permitir com que as pessoas saíssem um bocadinho fora da caixa, aceitassem determinados desafios e os tenham estado a fazer. E eu penso que isso que veio inclusive naquilo que é uma realidade da empresa, com umas centenas de pessoas, criar inclusive uma maior proximidade entre as pessoas de equipas diferentes que não existia antes. Portanto, isso é uma oportunidade, não achas? Claramente nós também sentimos muito isso, não é? As pessoas foram postas muito fora da sua zona de conforto, com um futuro incerto pela frente. Isso, por um lado, ao receio do futuro, por outro lado, também há como tu bem disseste, o arregaçar das mangas e dizer, ok, como é que nós temos que fazer para dar a volta a isto, porque isto não é uma brincadeira, nem é tão temporário como se perspectivava no início, não é? Eu posso dar um exemplo, e também em Cascais também se fez isso, mas aqui, porque tenho acompanhado mais de perto, obviamente, por estar aqui baseado, o que se passa aqui no Pine Cliffs, mas, por exemplo, nós temos um programa que se pôs a correr, chamado Pine Cliffs in Action, e que basicamente é todo aquilo que são os profissionais dos chamados escritórios, ou seja, da área financeira, recursos humanos, vendas, revenue management, principalmente esta IT, compras, toda a malta tira 2 ou 3 horas do dia, ou 4, no máximo de 4, e vai ajudar a operação. Claro. E, portanto, eu inclusive já me tornei um especialista a servir fruta aos pequenos almoços. É onde eu sou especialista. Até porque, por exemplo, nos resorts, que é o caso do Pine Cliffs, os esticões de ocupação são muito grandes. E é uma empresa que tradicionalmente trabalha com equipas sazonais de verão, não é? E, que portanto, neste ano não se contratou, não é? Não, exatamente. Portanto, E a verdade, o mais incrível é que, além das pessoas terem aceito isto de bom grado, e portanto há uma escala que é feita, as pessoas são alocadas, obviamente ninguém vai estar à espera que a malta dos escritórios consiga tecnicamente fazer o trabalho do empregado de mesa, ok? E, portanto, aquilo que é uma função mais técnica da função do empregado de mesa, continuam a ser os empregados de mesa a fazê-los. Agora, o desinfetar mesas, que é uma coisa que apareceu nova na nossa realidade. Os buffets de pequeno almoço, que precisa de que as pessoas sirvam os clientes e não os clientes estarem a servir-se eles próprios. Portanto, coisas muito simples e muito básicas. O limpar uma mesa, transportar o louça da frente para trás, para a frente para trás, portanto, todo aquilo que não, tecnicamente não é tão evoluído, somos nós que fazemos. claro. E, portanto, libertamos os profissionais, digamos, os especialistas da área para aquilo que é mais técnico, e tudo aquilo que é um trabalho menos técnico, fazemos nós. E, portanto, isto tem funcionado e tem funcionado muito bem. Mas eu dou este exemplo
não tanto pelo exemplo em si, mas eu posso vos dizer... ajuda, não é? E a forma como as pessoas aceitaram. Eu lembro-me que as pessoas foram desafiadas no princípio de julho para este programa. Eu fiz um Zoom meeting, como estamos agora. Expliquei-lhes, mostrei-lhes uma série de gráficos com aquilo que eram as expectativas em termos financeiras, pelo menos naquilo que se expectava até ao final do ano. Expliquei aquilo que era a necessidade e, obviamente, se as pessoas assim o desejassem e pudessem e estivessem interessadas, para virem aos recursos humanos e, obviamente, darem os seus nomes e serem colocados na escala. E assim foi. E as pessoas praticamente, tenho quase 100% de participação das pessoas, e isto é feito fundamentalmente com um objetivo, e as pessoas sabem qual é o objetivo. Claro, isto traz-nos ao nosso tema de hoje, não é? Que nós agora, quando começamos a olhar para o futuro dentro do Hospitality Management, quer dizer, isto neste momento é o agora ainda temos o Covid muito presente e com números crescentes em toda a Europa, que nos afeta a todos e aqui também, no mundo inteiro. E nós começamos a olhar para o futuro e percebemos que vamos ter que criar cenários. O Jaime estava numa reunião de budget, eu estou a preparar o meu, não é? E nós começamos a olhar para a frente e começamos a perceber que vamos ter que tomar decisões baseadas numa incerteza imensa, porque não sabemos ainda se vai haver vacina, se não vai haver vacina, se vai haver tratamento, se não há tratamento, se os números vão baixar, se os números vão crescer. Portanto, tudo isto ainda é quase como pôr assim o dedo lá fora na janela, em vez de falar que vai no vento, porque ainda não há grandes certezas de nada, especialmente na nossa área. E ao mesmo tempo nós percebemos que temos que fazer duas coisas. Temos que tomar decisões que nos vão obrigar a reestruturar as equipas, não é? E vamos ter que o fazer, porque não podemos criar um cenário otimista no cenário que temos evidente neste momento, mas ao mesmo tempo temos que reestruturar, mas temos que reestruturar com pés e cabeça e temos que envolver as pessoas que estão, e essa é que é a grande questão neste momento, é como é que nós envolvemos as equipas, como é que nós as fazemos partilhar dessas decisões e as fazemos envolver dentro dessas decisões sem perder a cultura da empresa, sem que as pessoas se sintam não fora dessa mesma cultura ou fora dessas mesmas decisões, mas neste momento, quando olhamos para a frente, e podemos olhar para a frente e todos nós dentro da nossa área olhamos para o primeiro semestre de 2021 e dizemos vai ser ótimo porque a maior parte dos eventos que não se realizaram em 2020, que ia ser um ano maravilhoso, primeiro adiaram para o segundo semestre, agora adiaram para o primeiro semestre e portanto quando olhamos para o primeiro semestre é uma cara simpática, não é? Mas será que vai ter a cara simpática ou será que isto vai ser adiado ou cancelado para a frente? Porque, entretanto, começamos a chegar a um ano e meio de pós-evento e os organizadores começam, especialmente nos eventos internacionais, porque os nacionais começam a ter já um bocadinho de retoma, um bocadinho, se calhar não com os números que eram habituais, mas com os números que já se vão conseguindo construir dentro daquilo que é a realidade nacional, com planos de contingência muito fechados, muito cuidados e bem, para não pormos ninguém em risco, mas envolver a equipa, não perder os valores e a cultura da empresa, que é uma das coisas que neste momento tem sido a maior preocupação, não é? Porque as pessoas estiveram fora, alguns hotéis estiveram fechados, outros ainda estão, e dentro da nossa área, as empresas de audiovisuais, as empresas de espetáculo, os transportes. Eu peço desculpa, vou mudar de ângulo porque vou ficar sempre, antes de ficar sem bateria. Desculpem, imensa desculpa. Portanto, nós, neste momento, todas estas incertezas e todo este sair das zonas de conforto daquilo que nós minimamente conhecemos, começa-nos a criar aquilo que já é preocupação de muitas empresas. Eu não sei se partilhas da minha opinião, mas quando nós abrimos no início de junho, quando reabrimos,
muitas das empresas diziam nós só vamos voltar aos escritórios a partir de outubro, novembro e alguns diziam do próximo ano. E neste momento essas mesmas empresas já estão a regressar aos escritórios. E estão a regressar aos escritórios porquê? Porque as empresas estão preocupadas com o desligar da cultura, o desligar da estratégia, o desligar da equipa, porque esta disrupção falava há pouquinho com a Filipa, do termos a vida da empresa e a vida familiar misturadas 24/24 começa a trazer algum cansaço, as pessoas começam a perder a paciência das reuniões online, por isso a nossa vai ter que ser curta, não podemos ultrapassar o tempo, mas tudo isto traz uma preocupação de, ok, nós temos que voltar a ligar portanto, começando a construir este espírito de equipa de que tu falas, é um bom caminho para a frente, mas é um desafio este futuro ou não? O que é que te parece? Sim, é um desafio. Vamos lá ver. Eu tenho, na minha opinião, que, e se calhar vou começar aqui por um ponto, que foi um ponto que sempre aconteceu no passado, e mesmo durante o confinamento, e que eu acho que as empresas devem ter sempre esse cuidado, que é a forma como se comunica e a comunicação que se tem com as pessoas. Durante todo o período de confinamento, a empresa, se quiseres, nós, principalmente o Departamento de Recursos Humanos, mantivemos sempre uma comunicação diária com todas as pessoas, mas diária, através de um grupo que foi criado via Facebook, todas as pessoas estavam lá colocadas e diariamente havia comunicação com toda a gente, até para que as pessoas fossem tendo informações sobre como é que as coisas iam andando. Exatamente. E, portanto, a comunicação tem aqui um papel que me parece fundamental. Manter a ligação. Exatamente. Depois, há um aspecto que as empresas têm que ir mudando e se calhar para o futuro é mais importante, mas se as pessoas sentirem que isso existe, eu penso que o futuro pode ser encarado, mesmo em situações mais complicadas, de uma forma menos dramática e que tem a ver com a clara individualização daquilo que são, individualização e conhecimento daquilo que são as necessidades e os interesses de cada um. E, portanto, muitas das vezes às vezes não é regra, mas este princípio de que, ok, vamos lá, se nós fazemos uma coisa A, a coisa tem que ser igual para todos, não é absolutamente verdade, e se nós conseguirmos dizer que a coisa A aplica-se à pessoa 1, 2 e 3 e depois há uma coisa B que se vai aplicar à 4, 5 e 6, porque é dos interesses delas e da defesa dos interesses delas, eu penso que isso é um aspecto que as empresas podem olhar dessa maneira e, portanto, a individualização vai ser cada vez mais importante. Há um detalhe aqui naquilo que tu disseste que eu, por acaso, tenho uma opinião um bocadinho diferente. Não sou tão positivo como tu naquilo que estavas a dizer. Nós, obviamente, na nossa indústria, na indústria em que os dois trabalhamos, sabemos que, obviamente, a questão do teletrabalho se aplica a uma minoria de posições, porque, na verdade, aquilo que é a maioria das nossas posições profissionais tem que ser feita no local. Eu acho que, eu posso dizer que a experiência que tive com algumas pessoas, neste caso em particular, com 2 pessoas da minha equipa, que não foram em layoff e que tiveram a trabalhar o tempo inteiro e que estiveram em teletrabalho, foi exatamente de um claro aumento de rendimento e de produtividade delas em teletrabalho. Também são pessoas, são pessoas que não têm crianças, portanto, aqui, obviamente, há aqui alguma autonomia e que, portanto, o teletrabalho aqui é positivo, mas a verdade é que essas pessoas estiveram sempre em teletrabalho com resultados francamente positivos. E há uma delas que ainda hoje continua em teletrabalho. Toda a gente tem ainda pessoas em teletrabalho, não é?
Eu acho que as empresas, eu acho que a principal preocupação das empresas é um bocadinho da nossa cultura, e eu penso que algumas, não estou a dizer todas, mas acho que algumas, e por isso que eu sou um bocadinho mais negativo do que tu nessa leitura, eu acho que tem a ver um bocadinho com a falta de cultura para o teletrabalho. E o teletrabalho nós na nossa cultura, as pessoas das nossas equipas têm que estar ao pé de nós, senão nós não sabemos se elas estão a trabalhar ou não estão a trabalhar. E isto é um falso problema. Isso é um falsíssimo problema. Pois, mas é um problema que existe na nossa cultura. E, portanto, porque é muito engraçado, e por acaso houve estudos feitos sobre isto, que é onde é que está a maior resistência ao teletrabalho, ainda antes das pessoas experimentarem o teletrabalho. Não era propriamente nas pessoas que iam no teletrabalho, era das chefias e dos quadros médios dessas pessoas, das chefias dessas pessoas e quadros médios das organizações. Tu achas que isso é uma questão de idade, ou achas que é geracional, ou achas que é cultural e transversal? Eu acho que é cultural. Eu não acho que seja uma questão de idade, porque eu já sou um cota e não tenho propriamente problema no teletrabalho. Conheço outras pessoas mais novas, muito bem mais novas do que eu, também não tenho problema nenhum. Mas o contrário também acontece. Conheço pessoas mais novas que eu que não se sentem confortáveis e conheço pessoas da minha idade que também não se sentem confortáveis. Eu acho que há de tudo, porque depende um pouquinho da realidade que as pessoas têm em casa e as condições que têm para poder trabalhar. Agora, E a gestão desse, e a forma como gerem o tempo, as condições que têm em casa, faz com que haja pessoas com maior apetência ou menor apetência para o teletrabalho. E depois aí eu concordo contigo que é cultural, porque há muitas empresas que gostam de ver a pessoa baixar. Nós ainda temos, Joana, nós ainda temos, e por isso eu digo que é uma questão cultural, eu concordo, eu acho que uma coisa que tu agora disseste e que me parece muito importante, que é as empresas terem a clara noção e a claro conhecimento se aquela pessoa, qualquer que ela seja, tem condições para fazer teletrabalho, este é um ponto de interrogação. E, portanto, quem pode responder isso é a pessoa, mais ninguém. Portanto, há que questionar as pessoas, saber se as pessoas têm ou não têm condições para teletrabalho, como é que é o seu dia-a-dia, se têm criancinhas a correr em casa e que não as deixam trabalhar. Espaço, a pessoa não tem um espaço adequado. Se tem internet, se não tem internet, se tem os meios para trabalhar. Portanto, este começa por ser a primeira questão. Este é um ponto. E depois há um outro ponto, que é um ponto, na verdade, cultural, é que nós ainda vivemos num país e numa cultura em que está muito enraizado o tempo de trabalho. Não a produtividade no tempo. E não propriamente os objetivos. Ou seja, eu disse isso várias vezes a pessoas da minha equipa, principalmente essas duas que estavam em teletrabalho. A mim não me interessa, sinceramente, se elas trabalharam naquele dia 2 horas, 3 horas, 8 horas ou 16 horas, se fizeram 8 horas das 9 às 6 ou se fizeram 8 horas do meio-dia às 9 da noite. Claro que isto não se aplica a tudo, aplica-se a determinadas funções, mas o que me interessa é que se eu tenho um determinado projeto, uma determinada tarefa, um determinado qualquer coisa que tem que estar pronta naquela data, ela está pronta, foi entregue. Fantástico. Só demorou meia hora a fazer. A culpa é minha, enquanto responsável da equipa, que realmente achava que aquilo demorava 8 horas e só demorou meia hora. Mas isso é uma responsabilidade minha, não é da própria pessoa, não é da pessoa que está em teletrabalho. Agora, eu acho que isto é uma cultura que ainda está muito frágil e, portanto, eu penso que muitas das empresas, porque repara, é uma contradição, eu vou dizer onde é que está a contradição, principalmente nas grandes cidades, Lisboa e Porto. Que a grande contradição é que durante os períodos em que as cidades estiveram vazias, porque as pessoas estiveram de férias, fez-se o teletrabalho, julho e agosto. E agora que chegamos a setembro, em que os miúdos inclusive estão a ir para a escola e, portanto, há mais condições para o teletrabalho, é que estamos a fazer as pessoas regressar às empresas. Portanto, há aqui uma contradição. E isto só pode ser por questões culturais. Depois da reabertura, outra dos pontos que é levantado em relação a esta matéria e à dificuldade no envolvimento nos processos estratégicos,
e isto também está levantado num estudo que foi feito, a preocupação é, ok, tudo aquilo que é o trabalho do dia a dia é facilmente feito e, como tu dizes, os projetos e os objetivos apresentam-se com uma data, sem problema nenhum. Mas quando se tem que fazer coisas estratégicas e pensar para o futuro e sair fora da caixa, uma das coisas que várias empresas, e inclusivamente consultoras e multinacionais como a nossa, dizem que têm dificuldade em agregar o pensamento e alinhar esse pensamento de forma estratégica e trabalhá-lo de uma forma consistente, porque como as pessoas não, lá está, se trabalharem o teletrabalho, e isto é o que eles mencionam, que mais mencionam, que se trabalharem o teletrabalho por projetos e cada um gera o seu tempo, nem sempre o tempo, apesar de obviamente terem que encontrar um tempo comum, mas muitas vezes a disponibilidade do tempo comum depois não se adequa a todos como estando no mesmo local. E por outro lado, o dono do processo, não é? Quem é o dono do processo e quando é que dá feedback e quando é que o outro precisa do feedback. Eu agora preciso de falar contigo, mas tu agora não podes, eu falo daqui a bocadinho, e que isto que cria alguma disrupção na comunicação. Um dos caminhos apontados nas novas formas de trabalhar para as áreas que podem fazer isto, porque, por exemplo, hospitality no core é operação e nós não podemos fazer o check-in em teletrabalho, nem servir o pequeno almoço em teletrabalho, mas se calhar temos funções que se cruzam com estas operacionais, e isto é complicado muitas vezes, podem fazer teletrabalho, e depois temos os operacionais e os administrativos, como a operação lhe chama, que sentem que fazem parte de mundos diferentes, ou não é de mundos diferentes, mas de velocidades diferentes. Mas um dos caminhos que é apontado é exatamente o caminho híbrido, ou seja, haver a necessidade de um trabalho presencial e de um mínimo presencial, que pode ser feito em horas, em dias ou o que é que seja, e poder haver uma gestão desse trabalho por objetivos, por datas de conclusão, por projetos, como os miúdos fazem os trabalhos de grupo, não é? No sábado à tarde encontramos-nos todos para fazer o trabalho de português, pronto. Uma coisa híbrida. E este caminho começa a ser muito apontado. E o que eu te perguntava é, se tu achas que este caminho é um caminho que pode funcionar para o futuro, se é um caminho que tu vês que vai ser que poderá vir a ser implementado para o futuro como um ensinamento e como um evoluir daquilo que nós conhecíamos antes do início da pandemia e do confinamento, e por outro lado, se tu achas que na nossa área este desfazamento organizacional funciona bem ou não para a equipa como um todo. Eu acho que, vamos lá ver, eu confesso que tenho alguma resistência natural, se calhar por defeito meu de formação, tenho alguma resistência tenho alguma resistência a esse modelo e até porquê? Para mim há uma questão, eu tenho aqui alguma questão que para mim é fundamental nas organizações, independentemente das diferenças de modos de trabalho e de formas de ter que trabalhar, não é tanto trabalho, é de ter que trabalhar, que é, obviamente, a falta de contacto entre as pessoas e a comunicação entre as pessoas. Eu acho que a forma como as nossas organizações funcionam tem que fundamentalmente assentar na comunicação e numa comunicação que seja eficaz, que seja efetiva nos resultados que também vai trazer. E aqui a comunicação não precisa propriamente ser
permanentemente, cara a cara, no mesmo espaço, cada um com... não precisa, quer dizer, as pessoas podem, como nós estamos agora aqui, a falar por conferência, há determinadas formas hoje em dia das pessoas comunicarem. Agora, os projetos podem claramente, hoje em dia, com as tecnologias que existem, os projetos podem claramente ser trabalhados à distância. E cada um tem uma determinada responsabilidade, uma determinada responsabilidade, sabe quando é que tem que partilhar os resultados daquilo que tem que fazer, e desde que as pessoas tenham canais de comunicação como este, em que consigam permanentemente ir partilhando informação ou ir buscando informação, eu acho que a coisa é viável. Agora, é evidente, é isto igual, como tu dizias, é isto igual a todas as áreas de atividade, não é? Eu acho que na nossa, quer dizer, eu confesso que se calhar tenho alguma, como dizia, tenho aqui alguma resistência natural. Eu confesso que me faz um bocadinho de confusão se eu puser toda a equipa de recursos humanos em teletrabalho. Claro, não é pela equipa dos recursos humanos propriamente dita. É pelo resto da equipa. Mas é pelo resto da malta, porque claro. As pessoas, de alguma maneira, estão habituadas a que alguém dos recursos humanos, pelo menos, existe. E, portanto, eu não acho que há determinadas áreas profissionais que devem marcar presença, devem ser vistas, devem estar presentes, devem acompanhar, devem estar disponíveis. E, no caso dos recursos humanos, essa é uma área em que eu não consigo visualizar, posso estar errado, mas não consigo visualizar, na verdade, toda a equipa de recursos humanos tudo a fazer teletrabalho. Não quer dizer que as coisas não corressem. Eu concordo. Agora, há uma coisa que se calhar não corria, que era exatamente a comunicação com as pessoas. E não corria, se calhar, da forma como corre hoje. E que eu acho que é positiva. Agora, depois, obviamente, quando vamos para aquilo que é... E depois há aqui uma questão, quer dizer, principalmente em determinadas atividades da indústria hoteleira, que sabemos que não podem ser feitas por teletrabalho. O próprio teletrabalho de outros também pode ser um fator perturbador, porque nós normalmente visualizamos o trabalho dos outros um bocadinho à semelhança de como nós fazemos o nosso. E, portanto, se eles têm, na verdade, que estar no terreno, porque as atividades deles não podem ser feitas por teletrabalho, por que raio é que os outros também não vão de cá estar, nem que seja algum tempo? E, portanto, parece-me que eu acho que isso vai ser um desafio grande. Eu acho que ainda encontrar aqui um caminho que seja o melhor, se calhar não há de ser uma coisa rápida, mas eu penso que ainda não está encontrado. É óbvio que há muita gente que de uma forma muito eficaz, e mais, eu até acho que há determinados projetos, e estou-me a lembrar agora de um caso específico, em que, na verdade, a forma mais eficaz de o fazer é, no caso em particular dessa pessoa, é ela estar, na verdade, isolada em casa com um computador à frente a desenvolvê-lo. Porque há coisas destas. Portanto, ela nem sequer precisa vir cá. Não, a melhor forma de ela fazer é exatamente em teletrabalho. Portanto, eu acho que há neste momento vários caminhos. Eu acho que até encontrarmos um caminho que seja muito certo, eu penso que ainda não está, ainda falta algum tempo. Vai depender muito também da cultura das organizações, vai depender muito da abertura das organizações, mas vai fundamentalmente assentar num aspecto que me parece que continua a ser, que era no passado, era também antes do Covid e continua a ser e será sempre no futuro, que é a comunicação ser eficaz. Concordas comigo que uma empresa que tenha uma cultura forte e que tenha uma ligação forte com a sua equipa, é aí que tem que trabalhar, mesmo que tenha que reestruturar toda a forma de fazer as coisas e reimaginar-se e reinventar-se para não perder essa cultura, não é? Portanto, a comunicação está na base.
Não é? Porque muitas vezes as empresas, pelo menos esta é a minha percepção daquilo que vou conhecer, há muitas empresas que se preocupam muito com a comunicação para fora, para os seus clientes, para o seu mercado, mas tudo comunica, não é? Portanto, se os valores e se aquilo que nós preconizamos para o nosso cliente não for partilhado por parte da empresa e por parte da equipa, é muito difícil que a cultura e os valores se passem para fora, se consigam ser inclusivamente credíveis, porque nem sequer são, as pessoas nem o sabem, não está tudo comunicado, lindo, maravilhoso para fora, e as pessoas muitas vezes esquecem-se do marketing interno, não é? E a base tem que estar na equipa. Agora, com uma equipa com os valores, com a cultura da empresa, que partilham esses mesmos valores, o desafio é, efetivamente, nesta fase, manter as pessoas com uma comunicação presente e um envolvimento grande para que elas também partilhem daquilo que é o caminho que a empresa tem que seguir, ou não? Absolutamente. E repara, e manter as pessoas a par de tudo o que se passa e a par de quais são os objetivos e a par do que é que se pretende. Eu não tenho dúvidas nenhumas que, por exemplo, a forma como aquele projeto que há pouco dizia que foi muito bem aceito pelas pessoas e daquele tal Pint Lives in Action, eu não tenho dúvidas nenhumas que as pessoas aderiram a ele fundamentalmente porque lhes foi comunicado quais é que eram as tendências, quais é que eram as expectativas para este ano e, portanto, as pessoas perceberam, através da partilha da informação, quais é que eram os riscos. Portanto, se as pessoas souberem quais são os objetivos e se as coisas forem transparentes e partilhadas, é muito mais fácil as pessoas, na verdade, aceitarem e andarem e abraçarem qualquer que seja o projeto que tenham que abraçar. Agora tivesses que recrutar pessoas para a tua equipa de direção, preocupar-te-ia a sua agilidade mental, a sua capacidade de reação à mudança mais do que fazia já antigamente, porque isto nesta área isto é uma preocupação permanente, ou não? Como tu sabes, preocupa-me fundamentalmente qual é a atitude das pessoas. Sim, preocupa-me, mas é que a questão da agilidade mental vem exatamente da atitude delas e um bocadinho da forma como elas se posicionam mesmo socialmente. E sim, preocupava-me se eu for ter aqui alguém que eventualmente tenha, que eu sinta que vai ter dificuldades de se integrar, alguém que vai ter dificuldades pela sua natureza de dizer bom dia quando se cruza com outro no corredor, só porque tem uma responsabilidade menor, sim, aí teria alguma dificuldade em enquadrar essa pessoa, porque uma dos pontos, uma das situações, uma das oportunidades que isto trouxe foi uma maior proximidade das pessoas das várias equipas, porque a certa altura quando tu tens alguém do revenue ou alguém do sales ao lado do cozinheiro aos pequenos almoços a fazerem o mesmo trabalho, aquelas pessoas, vamos lá ver, todos são colegas. Claro. Mas até agora, e isto é normal nas empresas, há sempre uns que são mais colegas do que outros. Mas a certa altura, quando tu tens pessoas de departamentos diferentes a fazerem o mesmo trabalho... Nem sempre é tão evidente que são colegas, não é? E, nem portanto, sempre é tão evidente. E, portanto, isto obviamente traz esta oportunidade. Portanto, eu, sim, teria alguma dificuldade. Eu acho que nós chegamos a uma realidade hoje em dia, nas nossas organizações, em que temos que estar um bocadinho, pelo menos mentalmente, preparados para fazer tudo um pouco. Agora, podemos fazer melhor ou pior. Podemos aprender mais depressa ou menos depressa. Podemos, depois de aprendermos, sentir-nos confortáveis ou não. Mas, se pelo menos tentarmos, de certeza que vamos ajudar, obviamente.
Diz-me só uma coisa. Quando reabriste no pós-confinamento e para além desta atitude da equipa muito mais unida, muito mais preocupada com o todo do que com o silo, onde normalmente poderia estar atrabalhado ou assoberbado, tu notaste muita diferença? As equipas vieram diferentes do ponto de vista emocional ou não? Ou foi só o readaptar a esta nova realidade, a questão do teamwork? Notaste as equipas diferentes emocionalmente ou não? Sim, eu acho que as equipas, não, emocionalmente as equipas estão, não digo todos, mas a generalidade das pessoas estão diferentes, estão mais frágeis, okay? Estão emocionalmente mais frágeis. As pessoas, primeiro, o confinamento não foi obviamente um período de descanso, foi um período, obviamente, apesar das pessoas irem pondo brincadeiras no social media e fazerem uns vídeos e papapá, e umas brincadeiras e não sei o quê, não deixou, obviamente, de ser um momento estressante, principalmente pela incerteza do regresso à atividade. E se uma semana até se calhar é agradável e faz bem, 2 semanas já vai mais ou menos, ao fim do mês a preocupação obviamente é muito maior. Portanto, este é um ponto. Portanto, as pessoas acabaram por, se quisermos, apesar de dar a ideia que as pessoas estiveram a descansar, as pessoas não tiveram a descansar. Pelo menos emocionalmente não tiveram. Portanto, regressaram depois, obviamente, a certa altura foram regressando ao trabalho, foram regressando à sua atividade normal, mas com a nossa atividade, principalmente, sempre com a incerteza do que vai ser o amanhã. E, portanto, isto aumenta o stress, aumenta, obviamente, aqui alguma fragilidade emocional. Eu tenho tenho algumas pessoas que têm estado a quebrar emocionalmente e ao contrário do que acontecia antes, em que chegavam a esta altura do ano fisicamente cansadas porque realmente tinham trabalhado. Mas emocionalmente fortes, claro. Mas exatamente, neste momento continuam obviamente cansadas também fisicamente porque trabalharam muito, principalmente nos últimos 2 meses, mas em alguns casos também emocionalmente muito desgastados. E portanto aqui tem que, obviamente, da nossa parte, haver um acompanhamento, tem que haver um acompanhamento individual e um acompanhamento emocional e tentar que estas pessoas se vão, pelo menos, aguentando emocionalmente, e a melhor forma de o fazer, para além de, obviamente, ir acompanhando as pessoas e saber o que é que se passa com elas, é também partilhando informação com elas, porque esta fragilidade emocional resulta muito, em grande parte, daquilo que é a incerteza em relação ao futuro. E depois, se calhar isto talvez não aconteça tanto em Lisboa e no Porto, porque obviamente são cidades grandes, com grande dimensão e com muita gente, mas o Algarve tem o Algarve tem uma densidade populacional muito baixa. O Algarve tem uma população residente no Algarve inteiro que, salvo erro, anda à volta das 400 mil pessoas. Portanto, o Algarve todo não tem nem a população do Porto nem de Lisboa, ou do Grande Porto nem da Grande Lisboa. Ora, o que é que acontece? As notícias espalham-se e, portanto, há notícias, obviamente, de algumas situações que são boas, mas há, infelizmente, muitas notícias que não são boas. E, portanto, isto vai aumentando, e as pessoas têm conhecimento disto. E, portanto, isto vai aumentando, obviamente, muito a incerteza das pessoas, e, portanto, é preciso ir fazendo um acompanhamento. Daí a importância da comunicação interna e de uma mensagem clara internamente. Não é mais, querida, não é mais. Muito bem. Nós temos que dar aqui um bocadinho de tempo para perguntas e respostas aqui ao painel de participantes.
maneira que eu gostaria que quem quiser colocar-nos alguma questão, nós podemos estar aqui 5 horas a falar sobre este assunto, é uma verdade, mas não podemos, temos que terminar até às 7 horas. Mas eu gostava de partilhar só que esta questão das alterações, de saída da zona de conforto, da preocupação cada vez que nós temos de adaptar. A nossa área é uma área ágil, é uma área que normalmente antevê o trend da mudança e, portanto, a acompanha com muita rapidez e são equipas normalmente muito capazes de adaptarem-se a uma mudança rápida. E nós, a nível da pós-graduação, que é no âmbito da pós-graduação que estamos a fazer estes debates, também fizemos uma alteração de conceito, essencialmente das áreas que são operacionais, para os podermos também adaptar a estas novas necessidades e a inserir áreas que possam dar resposta às exigências que surgem, que são novas, que nos trazem coisas novas, etc. Nós estamos aqui com uma pergunta da Filipa Almeida e Silva e que nos diz: para quem construiu agora um projeto hoteleiro, apesar de pequena escala, pode ter esperança? Oh Filipa, eu sou uma pessoa muito otimista. Não sei o que é que já me vai dizer, mas eu acho que outra das características da área de hoteleira, não sei se partilhas comigo, Jaime, é a resiliência. Nós somos uma área resiliente, porque nós não dependemos de nós próprios, não é? Dependemos da conjuntura, das contingências do mercado, da segurança, dependemos de um sem número de coisas que afetam a nossa atividade e a performance da nossa atividade e a qual nós não dominamos a 100%. Se calhar uma unidade de pequena escala, se for bem organizada e bem estruturada, devagarinho vai arrancar. E a questão aqui é arrancar de forma consistente, com uma equipa coesa, com uma equipa que vista a camisola, como a Filipa dizia há bocado, quando nós vestimos a camisola do outro, sentimos mais próximos. Portanto, com uma equipa que vista a camisola e que sinta a unidade como sua, acho que há esperança e tem que haver e eu acho que há, porque sinceramente acho que nós somos, eu acho que nós somos seres sociais e que precisamos uns dos outros e de conversar uns com os outros e que não pode ser só tocar o cotovelo e precisamos de viver os destinos experimentando-os, porque também crescemos como seres humanos vendo coisas novas, coisas diferentes, conhecendo pessoas diferentes, não é fechando-nos na bolha. Fechar-nos numa bolha faz-nos a todos retroceder muitos anos na nossa capacidade de crescer, de evoluir, de fazer melhor e de fazer diferente. Acho que uma unidade realmente é um péssimo momento para abrir, mas se calhar não é tão péssimo, porque também tem a capacidade, não estamos em pleno emprego, portanto vai poder conseguir escolher uma equipa. E se fosse há 6 ou 7 meses atrás a dificuldade de escolher uma equipa em pleno emprego dentro desta área seria mais difícil, se calhar não iria trabalhar com as pessoas com as suas primeiras escolhas, e isso é uma coisa boa para quem está a iniciar um negócio, portanto acho que há esperança, sim. Sim, eu estou de acordo, eu acho que, vamos lá ver, eu não sei se confesso que não sei se é o melhor ou o pior momento para abrir. É evidente que se a gente olha agora para aquilo que são os mercados e a forma como os mercados viajam, etc., podemos levantar aqui várias dúvidas, mas eu acho que há um ponto que é importante, que é, primeiro, isto que a Joana estava a dizer, neste momento, obviamente, o mercado está menos saturado e, portanto, haverá uma maior capacidade de escolher profissionais que sejam aquilo que sejam as suas primeiras escolhas. Isto é um ponto 1. E ponto 2, eu acho que vai depender muito, obviamente, daquilo que seja a forma como vai conseguir colocar o produto e como vai conseguir posicionar-se. E isto faz parte, obviamente, não só da vertente dos recursos humanos, mas do próprio produto em si, do hardware do mesmo.
E isso, independentemente da sua dimensão, bem organizado, eu acho que eventualmente, claro que sim, que há esperança e há todo um caminho que pode ser muito, com muito sucesso no futuro, dependendo, lá está, dependendo um bocadinho de tudo isto que estamos a falar, da forma como foram tratados. Há uma coisa que a Joana estava a dizer e que me fez recordar, eu neste verão observei uma coisa que me parece extraordinário e que realmente sustenta e sublinha aquilo que a Joana estava a dizer, de nós sermos animais sociais e, portanto, a verdade é que os comportamentos dos clientes, pelo aquilo que eu observei aqui no Pancliffe no mês de agosto, não mudaram. A malta continua a fazer as mesmas coisas, os mesmos jantares, as mesmas saídas, e isto é preocupante no sentido mais por causa da doença, mas este é o comportamento das pessoas. E, portanto, o comportamento das pessoas não mudou, principalmente quando não estão na sua atividade profissional. O comportamento delas não mudou. E, portanto, a hotelaria vai continuar a funcionar, claro que sim, e eu acho que é uma boa altura, principalmente se for um projeto de pequena escala, como está escrito na pergunta, de se tentar destacar pela sua assinatura e pela qualidade com que o mesmo é construído, e é claro que sim, desde que se consiga depois posicionar, é evidente que a esperança existe. Nós temos aqui uma pergunta também do Frederico Mourão, que diz: os tempos atuais e principalmente os meses que se aproximam com a habitual época baixa em Portugal, causará desafios à área do hospitality pela redução da atividade. Sendo expectável a redução de turistas estrangeiros, não devem as empresas começar a atrair mais os turistas nacionais, adaptando a sua oferta e pricing? Ora bem, Frederico, eu vou-lhe dar a minha resposta sobre este assunto. Isto é o que as empresas já estão a fazer há muito tempo, porque não há neste momento grande capacidade de viagens de turistas estrangeiros. A questão é que o nosso mercado nacional não tem dimensão para alimentar a oferta turística nacional e, portanto, não é suficiente. Em relação ao pricing, o pricing aqui é uma questão complicada de responder, mas eu vou-lhe dizer duas coisas que acho que é importante que se passe. Os planos de contingência, as diretrizes que vêm para resposta à pandemia, em termos de resposta por parte dos hoteleiros e da restauração, etc., permite-nos, por um lado, rentabilizar metade, porque nós não conseguimos ocupar os espaços da forma que ocupávamos. Um espaço de 1000 pessoas agora leva 500. Um espaço um restaurante para 100 agora consegue ao mesmo tempo, se calhar, fazer 50, 55, mas obviamente que isto também depende da capacidade que o espaço tem de alargar ou não. Mas à partida, a sua capacidade de rentabilizar é metade. E poderiam dizer assim, ok, mas pode fazer turnos. Já fazia com 100% da capacidade e agora tem reduções de horários. Portanto, a capacidade de rentabilizar os preços é diferente. Em termos de alojamento, nós mantemos os quartos com 24 horas de quarentena. Há um tempo muito maior para desocupar o quarto e voltar a ocupar. A operação de limpeza é muito mais cara, quer a nível de produtos, quer a nível de tempo, quer a nível do tempo que a equipa dedica. Não porque faça muito diferente, mas porque a evidência dessa diferença e desse cuidado tem que ser efetivamente visível para o cliente. Portanto, a questão dos circuitos, a questão de como é que as coisas entram, como é que saem, como é que são desinfetadas, o facto de se tirar, por exemplo, muitas coisas dos quartos que prestavam um serviço direto ao cliente e que agora tem que ser prestada, a operação torna-se mais cara. Com uma operação mais cara e uma capacidade de rentabilizar menor, se também vamos ao pricing, temos um problema de médio prazo para todas as empresas. E eu acho que esta área tem que ser muito cautelosa no pricing. Não estou a dizer com isto que não tem que fazer ajustes, porque tem que os fazer com certeza.
mas tem que ter muito cuidado e fazer muito bem as contas quando mexe no pricing, primeiro, porque depois de o baixar vai demorar muito tempo, mesmo depois, se Deus quiser as coisas estarem retomadas, a voltar aos níveis em que estava. E acima de tudo, porque é preciso fazer as contas dos custos e dos proveitos máximos, expectáveis, para ter a certeza de que isso que não é um cavar de um fosso ainda maior. Portanto, onde houver oportunidade e se isso se refletir num aumento de RevPAR, pois muito bem, mas é preciso fazer muito bem as contas, porque o RevPAR e o RevPAM têm que crescer, se não crescerem afundam mais a empresa. E depois estendem um pouquinho mais o problema para a empresa e para as equipas e etc. Portanto, não pode ser uma coisa muito emocional. Até porque o mercado nacional, efetivamente, é com que nós todos estamos a trabalhar, não é? Mas o mercado nacional de lazer, porque está aqui a falar de uma área sazonal, porque a área corporate tem outro tipo de comportamento, mas a área de lazer, o mercado nacional não tem dimensão para dar resposta por si só e para cobrir as necessidades mínimas por si só daquilo que é a oferta instalada no mercado. Jaime, não sei se concordas comigo ou não. Concordo. Uma vez, isto não é de longe, esta pergunta não é de longe, não é para mim, isto é mesmo para ti, porque esta pergunta, há áreas aqui que eu não percebo nada, que é os pricings, essas coisas, não percebo. Eu tenho uma opinião, mas esta opinião que eu tenho, vou partilhar aqui, é uma opinião já, inclusive, anterior ao Covid e este problema. Eu acho que a hotelaria em Portugal é barata. E acho que os preços que são praticados em Portugal são baratos quando eu os comparo com os mesmos patamares de produtos fora de Portugal. Noutros países, sim. E, portanto, mas no fundo não deixa de ser um bocadinho equiparado a algumas outras áreas de negócio que não a hotelaria no nosso país. Portanto... Jaime, vou ter que pedir, temos que abreviar, que a Filipa está-me aqui a mandar uma mensagem a dizer que só temos 2 minutos. Ok, pronto, portanto, mas esta também não é a minha área, Frederico, e portanto, estou muito de acordo com aquilo que a Joana diz, acho que é preciso ter muito cuidado, mas obviamente neste momento o mercado nacional joga e tem um papel fundamental naquilo que é a vida da hotelaria, principalmente aqui em Portugal, claro que sim. Eu só tenho aqui uma pergunta em que vais ter que ser muito breve, que é da Ana Baldaia, mas também nós já abordamos mais ou menos o tema, que é: boa tarde, a minha questão prende-se com a operacionalização do marketing interno, numa altura em que o engagement é fundamental, e se no início todos estavam motivados pela dificuldade, neste momento a distância passa a ser maioritariamente informal, até porque as equipas ao estar em casa estão mais viradas para o dia-a-dia, menos para a empresa, não? E depois continua... A comunicação institucional foi ter momentos chaves. Falo de marketing interno enquanto dia-a-dia. Ana, eu percebo essa preocupação, mas lá está, a questão tem um bocadinho a ver como é que nós somos capazes dia-a-dia de comunicar. E tantas pessoas em teletrabalho, se nós formos capazes nas organizações de ir mantendo essa comunicação permanente com as pessoas, eu acredito que as pessoas continuarão, mesmo que estando em teletrabalho, sempre preocupadas com o que se passa na organização e mais, se souberem e for valorizado o contributo delas, mesmo estando longe. E, portanto, eu acho que é viável o teletrabalho. Agora, a comunicação tem um papel aqui fundamental, principalmente a comunicação de cima para baixo na estrutura. Obrigada, Jaime. Nós não vamos ter muito mais tempo, a Filipa já percebi. De maneira que eu, de qualquer das maneiras, queria agradecer a presença de todos os participantes, ao Jaime, essencialmente, por ter estado disponível, que eu sei que foi um dia muito duro para estarmos aqui hoje, foi um dia duro para ti, mas acho que foi uma ótima conversa e pronto, vou convidar-vos a visitar os conteúdos da pós-graduação em Hospitality Management. O Jaime é um dos formadores
altamente qualificados nos módulos de recursos humanos. Altamente bem avaliado. O Jaime e a Joana. Obrigada, Filipe, obrigada. De maneira que convido-vos a verificar e pensem que nos momentos de crise é quando nós nos devemos efetivamente capacitar para a frente e olhar para a frente. Não é à toa que isto é moving to the future, porque realmente eu acho que, sendo eu positiva como sou e sou, acho que temos que fazer reset a 2020 e pensar num 21 diferente, fora da caixa, cheio de otimismo, porque isto vai se conseguir ultrapassar, não é um Covid que nos vai vencer assim. Claro que não. Também queria aproveitar para agradecer ao Jaime a participação. Sei que também não foi fácil estar aqui e que está sempre disponível, e à Joana e a todos os participantes, e que a pós-graduação em Hospitality Management irá mesmo abordar todas estas questões que foram aqui faladas e muitas mais, e é importante que os participantes percebam isso, que mesmo todas estas mudanças, todas estas alterações são sempre questões a que a Joana, enquanto diretora do programa, e o próprio Jaime Moraes Sarmento também, enquanto Centro de Disciplina de Gestão de Pessoas, estão sempre muito atentos a todas estas alterações, e portanto é um programa sempre em mutação, acreditamos que sempre para melhor. E portanto, a partir da manhã, muito em breve, também irão receber informação relativamente ao programa, que começa no próximo dia 9 de outubro, é a data que está agendado para começar, com a duração de 1 ano. Decorre à sexta-feira ao final do dia e ao sábado de manhã, mas irão receber esta informação, e alguma dúvida têm também os nossos contactos no site. Agradeço a todos os participantes e mais uma vez ao Jaime e à Joana. Obrigada, Filipe. Beijinhos. Obrigada a todos por estarem presentes. Obrigado. Até à próxima. Obrigada. Obrigado, beijinhos. Obrigada.